Olá, muito bom dia a você que sempre está aqui nessa live semanal de prestação de conta do nosso mandato, mas também de debater temas da atualidade. E hoje eu estou recebendo aqui uma grande visita de uma grande companheira minha, a deputada Luciana Rafaim, lá do Sudoeste, do estado de Francisco Beltrão. Luciana, que é uma guerreira aí, defensora da agricultura familiar, milita na causa das mulheres, milita também na questão da educação, tem um grande histórico político, nos honra muito a presença dela aqui hoje para debater o contexto político do estado do Paraná, a questão do coronavírus, outras pautas, os trabalhos da Luciana na Assembleia. Eu fico muito feliz da Luciana estar aqui conosco hoje, e hoje, no lugar de prestar conta, como eu tenho feito semanalmente das atividades, né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente fez durante a semana, mas eu vou focar o bate-papo com a Luciana. Luciana, seja bem-vinda. Obrigado. Então, o pessoal da minha rede que está conhecendo, a gente está fazendo a transmissão cruzada. Então, o pessoal da tua rede está me conhecendo e o pessoal da minha rede está conhecendo você. Então, para os meus seguidores aí, essa é a Luciana Rafaim, nossa deputada estadual, que nos orgulha muito. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nilson. Um bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando. Eu quero parabenizar você, Arilson, pela iniciativa. É uma forma de podermos estar mais perto do povo, o povo acompanhar um pouco os trabalhos, porque mesmo nesse momento, nesse período que nós estamos tendo sessões remotas, mas estamos trabalhando. Então, é importante esse debate, Arilson, porque assim o povo pode acompanhar também aquilo que nós estamos propondo, quais são os projetos que nós estamos encaminhando, quais são os projetos que estão sendo votados nesse momento na Assembleia Legislativa, e também, né, Arilson, saber que nós não estamos parados, né? Estamos se cuidando, claro, temos todos os cuidados necessários, que são recomendados, mas estamos também trabalhando. Então, isso é importante, né? Aqui, no momento que estamos nos debates da Assembleia, temos encaminhado várias propostas, sugestões para o governo do Estado, inclusive sugestões que são importantes aí para o dia a dia, porque nesse momento, além do isolamento social, além dos cuidados que devemos ter na questão do coronavírus, tem algumas coisas que precisam ir acontecendo, que é principalmente ter a segurança que não vai faltar alimento na mesa do povo paranaense, né? E aí a preocupação, então, com todo o povo do nosso estado. Mas é uma grande alegria, Arilson, eu quero agradecer muito por você ter me dado essa oportunidade e por a gente estar aqui conversando e podendo levar um pouco do nosso trabalho a todas as pessoas que nos acompanham, tanto da sua região quanto aqui da minha, da região sudoeste, o pessoal que está tendo a oportunidade de poder nos ouvir nesse momento. Isso, Lu, obrigado da presença tua aqui hoje virtualmente. Como a Luciana tem colocado para vocês aí, a gente continua tendo as sessões. Claro que de uma forma virtual, o que ainda é o possível no momento. É essencial ter, porque a gente precisa aprovar muito projeto de mudanças, etc., para contribuir no combate aí ao coronavírus. E claro, a gente está, assim como a gente recomenda para as pessoas isolamento, distanciamento, o uso de máscara, de álcool gel, de luva, a gente está se resguardando e não fazendo sessão coletiva para não ter aglomeração de pessoas. Tem as sessões, embora, na minha avaliação, a Luciana pode contribuir também na avaliação, lógico, a sessão fica um pouco prejudicada na riqueza dos debates, na profundidade dos debates, por ser virtual, mas é a forma que a gente tem no momento para fazer política, para poder ajudar a população nesse sentido. E a Luciana, vamos começar num tema que a Luciana puxou aí, que é a comida do povo. Olha, gente, não é segredo para ninguém, né, Lu? Que para a gente resistir ao coronavírus, à pandemia que está hoje, a gente precisa de várias coisas, né? Isolamento social, que é se manter em casa o máximo possível e quando puder. Distanciamento social, que é quando está na rua, manter a distância do um para o outro, para não espirrar, passar o vírus, etc. Manter as regras de higiene, usar álcool e gel, lavar a mão com sabão, usar máscara, né? Os profissionais que trabalham com a saúde usar luva, máscara e outras coisas. Mas tem duas coisas que são importantíssimas para a gente poder enfrentar o coronavírus, que é se hidratar, tomar bastante aguinha e comer. E comer, a gente precisa de alimentos que tenham origem pura, de preferência sem veneno, orgânico, com qualidade.
E também uma outra coisa que a gente precisa tomar é um pouco de sol, porque o sol tem vitamina D, ele aumenta a sua imunidade para enfrentar o corona. Luciana, no campo da alimentação para as pessoas, o que você tem trabalhado dentro da Assembleia, no campo da agricultura familiar, para fazer ações desse tipo? Eu sei que você tem um projeto de lei, né, uma lei que virou lei estadual, inclusive, sabe, pelo governador no ano passado, né, para o uso da agricultura familiar, na merenda. Você podia relatar para a gente qual que é o teu trabalho aí na agricultura familiar, para a gente poder ajudar na alimentação? Então, Arilson, na verdade, como eu venho da agricultura familiar, minhas raízes são da agricultura familiar, eu também venho do movimento sindical, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e aqui de Francisco Beltrão. E aí, Arilson, a gente sempre teve essa preocupação de uma maneira especial com a agricultura familiar. Hoje, no nosso estado do Paraná, nós temos mais de 300 mil estabelecimentos agropecuários, isso dados do censo, do IBGE, e no qual, desses mais de 300 mil, cerca de 302 mil estabelecimentos, desses, mais de 80% são da agricultura familiar. Então, a gente fica assim, muito preocupado, porque a agricultura familiar, o que é a agricultura familiar? É aquela família que trabalha com a família, aquela propriedade da agricultura familiar que trabalha a família. E, por isso, a agricultura familiar é quem não tem um capital de giro grande. O que a agricultura familiar produz é o alimento. Então, cerca de mais de 70% do alimento colocado na mesa do povo brasileiro vem da agricultura familiar. E nesse sentido, Arilson, você pode ver que os agricultores familiares eles não têm uma renda ou um capital de giro alto, inclusive porque o lucro dele é muito pequeno. E aquilo que ele tem de lucro é o que ele já investe para a safra seguinte. Ou mesmo, se você olhar assim, quem trabalha com a produção do leite, e aqui é uma questão que nos preocupa muito, né, essa questão do leite, Arilson, depois eu até quero fazer um debate um pouco melhor e voltar um pouco nessa questão mais do leite, porque é uma preocupação muito grande, e com hoje, da forma como está hoje no Estado, né, e inclusive os agricultores familiares tendo uma produção, hoje cerca de 110 mil famílias no Estado do Paraná trabalham com o leite. Dessas famílias, mais de 80 são agricultores familiares. Então, é preocupante esse momento que a gente vive. Você viu, a maioria dos mercados teve um aumento do preço do leite, mas para os agricultores reduziu cerca de 15, 20 centavos. Um agricultor que eu conversava essa semana, ele falou que, para ele, a previsão é que vai reduzir até 40 centavos o litro de leite. Isso os laticínios já estão informando para diminuir a produção, para diminuir o trato das vacas, que é para diminuir a produção do leite. Então, está uma preocupação muito grande, porque é um momento, claro, todo mundo, nós sabemos que a crise do coronavírus, ela está atingindo a todos. Então, a gente sabe que está atingindo a agricultura familiar, que também vão sofrer com isso, mas é um público que precisa muito do apoio do governo nesse momento. E por isso que nós encaminhamos, Arilson, primeiro falar um pouco daquele projeto que você falou, da questão da merenda escolar. Nós encaminhamos ainda em 2011, eu, o deputado Elton Welter e o deputado Sheida, encaminhamos um projeto que se tornou lei, que garante que a merenda orgânica no estado do Paraná, 100% da merenda orgânica. Esse projeto, ele previa já a questão de ser gradativo. Cada ano você vai aumentando, começando com 30%, 40%, até chegar a 100%, a merenda 100% orgânica. E nós tivemos, desde que foi aprovada essa lei, ela acabou não saindo do papel. E agora, então, nesse momento, ou seja, no ano passado, em setembro do ano passado, o governador do Paraná, ele na verdade, ele publicou o decreto, né, regulamentando essa lei, e essa lei coloca, então, até 2030, o alimento escolar 100% orgânico. Aí vem, claro, a preocupação, porque para nós isso é muito importante, mas vem uma preocupação de como que os agricultores estão preparados para isso. Nós sabemos que hoje, no nosso estado do Paraná, a maioria dos agricultores, eles não estão preparados ainda para já ter toda essa produção. Por quê? Porque não tinha uma estimativa de venda, uma expectativa de que iria vender essa produção. E, então, os agricultores, muitos não se programaram, não se organizaram nesse sentido. Mas agora, Arius, com a questão do decreto,
são muitas as famílias que começaram a se organizar e partiram para a produção orgânica. Existia o que nós chamamos aí do convencional, mas não existia muito a produção orgânica, ela ainda era pequena, embora o nosso estado é um dos estados que mais tem produção orgânica. Mas é importante dizer aqui, Arilson, que é uma forma de você dar garantia para os agricultores de que eles podem produzir e que eles vão ter o seu produto comercializado, que o Estado vai comprar isso. E também, ao mesmo tempo, nós estamos pensando na saúde das crianças, dos jovens, porque eles vão estar se alimentando com um produto orgânico, né, 100% orgânico. Então, a gente sabe que isso é qualidade de vida, é saúde, né, para os estudantes do nosso estado do Paraná. Então, Arilson, essa foi uma das leis que é muito importante. Mas com a vinda agora do coronavírus, a criada aí da crise do coronavírus, nós estamos muito preocupados, Arilson, com a questão porque os agricultores que vendiam para o PENAI, então para a merenda escolar, então uma das preocupações, e isso a gente apresentou já no que começou a crise do coronavírus, nós apresentamos uma proposta para que o Estado realmente continuasse comprando o alimento do PENAI e fornecesse para os alunos que têm, a gente sabe que muitos alunos são carentes, muitas vezes a única alimentação que eles têm é aquela lá na escola, então, por isso, a importância do Estado continuar comprando esse alimento e fornecer para essas famílias. Pode falar. Pode falar. Deixa eu te falar, assim, ó, a gente está falando com muita gente, tem muitas pessoas passando na timeline da gente aqui, mas eu queria que você explicasse, pessoal, o que é agricultura convencional, o que é agricultura orgânica e o que é PNAE. Muita gente que está aqui não sabe. Aproveitar que eu quero mandar um abraço para o Humberto Boaventura de Maringá, que está mandando um abraço para você. O Beto Visoto, lá de Paraíso do Norte, dizendo que a Prefeitura de Paraíso do Norte entrega cestas de agricultura familiar com legumes, carne e leite para famílias que estão no cadastro único e tem filho na escola pública. O Paulo Porto de Cascavel falou que o debate é muito importante. A Mabi Piacentini, que é aqui de Apucarana, tem aqui o Cláudio, que é de Açaí, o Rômulo, que é da cidade de Mandaguaçu, o Zé Carlos Santos está mandando um abraço para nós aqui, tem o Zezinho Vasconcelos, que é de Curitiba. Bom, a gente está com a Giovana Rafaim, você conhece essa moça chamada Giovana Rafaim? Está mandando um aplauso para a gente aqui. Manda um abraço, aproveitar, manda um abraço para ela, para o Camilo, para o Justino, para toda a família aí. Então, o Natalino mandando um abraço aqui, o Silvano de Açaí, a Valentina, que é lá de Jacarezinho, ou seja, tem bastante gente. Então, Lu, desculpa te interromper, mas explica um pouquinho a diferença. A Margarida está aqui mandando um abraço, de Apucarana também, nossa querida companheira. Explica o que é convencional, o que é orgânico, o que é PNAE, porque são pessoas como a gente, assim, que tem um pouco de dificuldade nos termos técnicos. Quando a gente fala da agricultura familiar, falar que hoje nós temos uma lei que define o que é o agricultor familiar, né? Então, é aquele agricultor hoje que trabalha, que tem até 4 módulos fiscais de terra, e aí isso então é determinado e trabalha com a família, aquilo que nós já falamos no início, né? Trabalha com a mão de obra familiar. Então, esse é o agricultor familiar. E a questão do alimento para o PENAE, como nós estávamos falando, Arilson, o alimento é um programa nacional que tem de aquisição de alimentos da agricultura familiar. E o PENAE, esse programa nacional, então o governo manda recursos, né, para a compra desse alimento. Então, nós pedimos que o Estado continuasse, né, nessa compra de alimentos, porque os agricultores, como eles fazem, daí no início do ano, eles fazem os seus contratos, e eles têm aquela expectativa, eles trabalham sabendo que eles vão vender tanto da produção para as escolas, que é para o alimento escolar. E aí, nesse sentido, é que quando veio a crise do coronavírus, foram suspensas as aulas, nós pedimos logo que o governo continuasse comprando, porque mesmo assim, Arilson, os agricultores tiveram muitas perdas, porque eles produziram muito, a questão dos produtos hortifrutigranjeiros, a própria questão da panificação, mas ainda a panificação, nós sabemos que muitos conseguiram colocar esses produtos agora mesmo, porque ele é perecível, mas não é tão perecível
quanto também nós temos alguns produtos que é do dia, né, que vence no dia. Então, mas mesmo assim nós tivemos muitos agricultores que perderam, tanto na panificação quanto na questão dos produtos hortifruti granjeiros. Então, hoje, por isso que nós solicitamos para o Estado, e você também apoiou, apresentamos juntos, né, essa proposta de ter um PAA do Estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado. Então, isso é importante, porque dá um suporte para a agricultura familiar nesse momento. É aquilo que a gente falava, né? Os agricultores familiares, eles não investem na bolsa de valores, eles não têm recursos para isso. Então, é importante que o Estado, nesse momento, dê um suporte para a agricultura familiar. E o que a gente chama aí da agricultura convencional é aquele agricultor que sempre produziu de uma forma, tem lá na sua propriedade, ele produz de uma maneira normal, como ele sempre aprendeu, e até de uma forma que pode ser que muitos não, mas uma grande parte usam agrotóxicos, né? E a gente sabe que o agrotóxico ele tem prejudicado muito a saúde do povo. Então, quando a gente parte para a agricultura orgânica, é a diferença, né, da agricultura convencional para a agricultura orgânica, é que o agricultor orgânico ele não usa o agrotóxico, é uma agricultura, toda a plantação dele é bem saudável nesse sentido, né, sem os usos de venenos que nós chamamos aí, e que infelizmente no nosso país foram liberados, e muitos, né, no ano passado, no início desse ano. Então a gente lamenta que seja dessa forma, porque nós sabemos quantas doenças, e principalmente a questão do câncer, né, Arilson? O câncer está comprovado que o uso de agrotóxico tem causado muitos tipos de câncer. Então, por isso o Paulo Porto está perguntando para você, aproveitar que é o tema, é o que você está falando, como é que você vê esse avanço indiscriminado dos agrotóxicos no Paraná e em todo o Brasil? Que podemos combatê-lo a partir dos nossos mandatos do campo popular? Eu quero colocá-lo que a gente está tendo um problema muito sério em todas as cidades do Paraná, inclusive aqui em Apucarana, de contaminação da água da Sanepar por conta de agrotóxicos. A gente tem estudado isso, tem debatido isso. Então, assim, ele não influi só na vida do camponês, do agricultor familiar, etc. Ele influencia diretamente nas pessoas que estão na cidade. É importante a gente colocar isso, porque as pessoas devem fazer relação com o agrotóxico somente com a questão de se envenenar passando veneno. Sabia que a maioria das pessoas, quando eu falo de agrotóxico, pensa assim, mas é quem passa o veneno. Eu falo, não, olha, não é assim. O agrotóxico se ingere ele, ou seja, pela água, ou seja, pela comida. Então, o Luciano está colocando para a gente aqui que, ó, a agricultura orgânica é sem nenhum tipo de agrotóxico. E que isso... Qual a relação que você vê, Lu? Para a gente encerrar esse bloco já de falar de agricultura familiar, para avançar para outros, qual a relação que você vê disso hoje e com o futuro aí, principalmente com relação do coronavírus? O que pode esperar da agricultura familiar e da orgânica nesse sentido? Você acha que pode ter um avanço? Porque eu vejo assim, Lu, muita coisa vai mudar após o coronavírus. O modo da gente interpretar a sociedade, as relações pessoais nossas, a forma de trabalho, o uso de redes, até porque assim, a gente vai acabar agora o período agudo da quarentena, que no Paraná deve ser em torno do dia 15 de maio, próximo ao dia 1º de junho, a fase aguda, depois ela começa a cair, só que a gente vai viver com o coronavírus por muito mais tempo. Vivendo com ele no meio da gente, a gente tem que mudar um pouco o nosso modelo de relação, de trabalho, etc. Na questão da agricultura familiar, você acha que vai mudar alguma forma também essa relação com a doença, com o vírus? Olha, Arilson, eu acho que o coronavírus, ele vai, com certeza, vai deixar uma mensagem muito forte para todos nós, repensar um pouco a nossa vida. Eu vejo, hoje, se olharmos, vamos pegar esse mesmo exemplo, né, usar o exemplo que estamos falando da agricultura como um todo e da agricultura familiar. Quando a gente fala e o uso abusivo da agrotóxico, que é o vereador Paulo nos pergunta, né, quero agradecer ele também pela pergunta, por estar nos acompanhando, né? Mas assim, Arilson, essa preocupação que a gente tem com a questão da questão orgânica e também mudar do convencional para o orgânico, quando a gente fala isso, nós falamos porque nós sabemos que os inúmeros tipos de doenças que estão surgindo, inclusive doenças novas, é justamente porque cada vez se tenta fazer um agrotóxico mais forte, né? E aí vai que precisa combater cada vez mais,
e chega um ponto que você fica preocupado o que realmente isso faz nas pessoas, qual é o resultado, qual é a consequência para as pessoas. Se nós olharmos um pouco assim, aqui a região, vou falar um pouquinho da região do Sudoeste, Arilson, é um número altíssimo de pessoas que têm câncer, e está muito ligado, é uma das regiões também que usa muito agrotóxicos. Então, eu acho que o coronavírus agora, essa própria quarentena, ela nos deixa uma reflexão de como nós estamos usando, como que está sendo a nossa vida, como que nós estamos vivendo, o que nós pensamos para o nosso futuro, realmente o que a gente está ingerindo. É um produto saudável ou não é? Isso que você diz, não é ir lá e só é quem passa o veneno. É realmente, nós quando estamos indo no mercado, no supermercado, comprando uma fruta, comprando uma verdura, o próprio feijão, o próprio arroz, de que forma que ele foi produzido. Então, isso tudo nós precisamos levar em conta, e eu vejo assim, respondendo ao Paulo, eu vejo que são várias ações que estão sendo tomadas, só que, no entanto, quem pensa realmente na saúde, na qualidade de vida, ainda não não são todos, né? Nós vamos pegar o próprio exemplo da Assembleia, nós sabemos a dificuldade de aprovar um projeto, né, Arilson? Projetos nossos têm muita dificuldade de serem aprovados, muito. Então, a gente fica assim, preocupado. Nós temos um projeto que é do Tadeu, que proíbe a pulverização dos agrotóxicos, né? Aí, esse projeto ainda não foi votado. Nós temos vários projetos que foram lá apresentados por vários deputados, que tenta, pelo menos, diminuir, inibir um pouco esse grande uso do agrotóxicos. Mas, enfim, nós, por enquanto, ainda não tivemos nada. O governo, ou seja, o presidente vai na contramão do mundo, inclusive, nessa questão, vai liberando o que nós vimos no ano passado, início desse ano, não tem nenhuma preocupação com a vida das pessoas, e aí a gente fala sempre, né, o interesse do capital, não tá a preocupação da vida, não está a preocupação com as pessoas, inclusive nem na própria questão da economia, porque se olharmos, se tivermos as pessoas se alimentando com alimento saudável, nós teremos menos pessoas doentes. Então, é menos recursos que precisa ser colocado, né, no SUS aí para atender as pessoas. Mas, enfim, não é esse o pensamento. Eu falo que o presidente que nós temos, ele vai na contramão do mundo com tudo, né, inclusive nessa questão do coronavírus. É o único que se diz que está com a razão. O mundo todo está errado quando fala do isolamento social, de levarmos em conta tudo que a Organização Mundial de Saúde nos diz, ele não leva em consideração nada, então é o único dono da razão. Então, a gente lamenta que seja assim, e é dessa forma que eu trabalho também com relação à questão da nossa agricultura, né? Não respeitando, nem sequer fazendo uma reflexão sobre o que os agrotóxicos que ele está liberando, quais os problemas que eles podem causar nas pessoas, né? Nem um estudo, nem nada, simplesmente está liberando. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, Arilson. Quando a gente se refere ao Bolsonaro, né, Luciana, é difícil a gente ter um pouco de lucidez até para se referir, para entender o que acontece com ele. Eu acho que falta o Bolsonaro não é nem lucidez. As pessoas falam, ele é um burro. Não, eu não acho ele burro, não. Ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo tudo de forma planejada, sistematizada. Ele ajuda a espalhar fake news para comprovar as suas teses. Ele fala coisas contra a ciência, contra a Organização Mundial de Saúde. Ele usa de artimanhas, ele muda o foco. Essa semana ele teve a pachorra de falar que a OMS incentivava a masturbação. Para tirar o foco das mortes no Brasil, do que está acontecendo por conta de descumprir o isolamento, pelo mau exemplo que ele deu para as pessoas de não fazer isolamento, ele foge do tema e cria uma cortina de fumaça. É assim desde quando fez sua campanha eleitoral, é assim desde que assumiu agora. É uma pessoa que usa um termo para se referir às mortes do país como e daí, não é problema meu, ou eu não consigo fazer nada, não tenho um pingo de solidariedade, fraternidade, mas ele tem sim solidariedade quando é com a família dele, que mexe com o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os 3 patetinhas lá, os menininhos dele, que ficam aprontando um monte aí. Então, assim, difícil, é uma pessoa que não consegue ter linha, né? Literalmente é um falso profeta, a gente tem que deixar isso claro. Não dá mais para não ter uma fala mais incisiva sobre o Bolsonaro. Eu, às vezes, viu, Lu, eu sempre me cuidava para falar, porque às vezes a gente transmite algum sentimento ruim na fala, mas se a gente não tiver uma fala mais
incisiva hoje, ele consegue fazer com que a mentira dele se torne verdade, ele consegue contornar a situação com os seus robôs, com os seus fakes e com essa questão de qualificar os debatedores. Nessa questão da OMS, como ele está sendo vencido pela ciência, está sendo comprovado que o Brasil está superando os números da China. E olha, Luciana, nós estamos no mesmo período que a China teve, nós estamos com 1.000 mortes quase a mais, e a China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Nós temos no Brasil 200 milhões, ou seja, nós temos uma população 6 vezes menor que a China quase, e a gente está atingindo um número maior, ou seja, a gente está numa bomba de Covid. E muito dessa daí é por conta do exemplo dado pelo Bolsonaro para se minimizar a doença, para transformar numa gripinha, para não se cumprir as regras de isolamento e nem de distanciamento, nem usar equipamento de proteção, nem usar máscara, né? Então, assim, ele criou, além de estigmatizar a doença, de não valorizar o próximo, ele criou um cenário perfeito que as pessoas não cumpram, né? Tudo que a OMS vem falando. Mas como o que a Organização Mundial de Saúde falou vem acontecendo, e nos números até maiores do que ela previa, ele está ficando sem discurso. Para ficar sem discurso, quando você não pode com o debatedor, você desqualifica ele. Então, o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento é desqualificar a OMS, desqualificar a ciência, né? Mas ele está perdendo o discurso, porque tem o Trump, que é seu aliado, está tentando até fazer o governador de Flórida cancele voos entre o Brasil. Luciana, para a gente avançar para outro campo, outra pauta, né, encerrar esse tema de agricultura familiar, eu queria conversar com você um pouquinho sobre educação. Você tem projetos na área de educação na Assembleia, trata de pautas assim como o Euroeducação, somos contra o ensino à distância, o EAD, com o Ratinho Júnior, lá o protótipo de Bolsonaro paranaense vem fazendo no Paraná com a educação, contrariando o que pensam os professores, sem diálogo com os professores, né, sem uma conversa com os pais, né, muitos alunos prejudicados, sem acesso à internet, tem pai querendo comprar serviço de internet, tem celular que o pai tem que não serve para a internet, a gente tem excluído aí quilombolas, indígenas, o pessoal do campo, Luciana, o pessoal do campo aí, que é a área que você conhece bastante, não tem acesso à internet. Como que você vê a educação nesse momento? Então, Arilson, está muito... E eu queria só antes de entrar nesse assunto, Arilson, só para finalizar, porque eu tinha começado a falar um pouco do leite, né, e a gente acabou não voltando muito a esse assunto, só falar que essa preocupação do leite, então, é muito grande, Arilson. Nós encaminhamos várias propostas para o governo no sentido de comprar o leite dos produtores do estado do Paraná, porque nós temos hoje o nosso estado como o segundo maior produtor do leite, né? Nós produzimos em 2018 cerca de 4,4 bilhões de litros de leite ano. Então, hoje, com a crise que está aí, como a agricultura familiar, 80% dos agricultores familiares trabalham na produção do leite, hoje eles realmente estão enfrentando a crise muito séria. Então, por isso que nós precisamos, Arilson, só quero fazer esse destaque, porque também é um pedido nosso aí, até dos movimentos que nós temos, das organizações que nós temos da agricultura familiar, da FETRAF, do pessoal do MAB, do pessoal do MST. Aqui, Arilson, lembrar aqui que o MST hoje está fazendo 2 anos da morte do Antônio Tavares, que foi um grande líder de Candói, no município de Candói, um grande líder do movimento sem terra, e que foi morto na época aí do governo Jaime Lerner, né, foi morto quando o movimento estavam se reunindo para fazer uma manifestação, uma celebração do 1º de maio, iriam se reunir, né, em Curitiba, e o ônibus que estava indo, o Antônio Tavares, então, claro que a polícia estava parando todos os ônibus que estavam chegando em Curitiba, e houve um confronto, e a polícia atirou, matando esse grande líder, grande agricultor, pai de família, tinha 5 filhos, né? Então, fica aqui a nossa solidariedade ao MST, a luta que o MST tem. E falando nisso, Arilson, porque o MST também está muito preocupado, porque eles também trabalham, tem a cooperativa de leite, né? E trabalham muito com a produção e são preocupados com esse momento. Então, nesse momento, nós temos que realmente forçar um pouco o Estado a comprar um pouco mais, a comprar a produção do leite no nosso estado, para a gente amenizar um pouco a crise da agricultura, essa crise como um todo, né, da agricultura familiar, e que vai atender, então, as cooperativas também da agricultura familiar. Arilson, indo na proposta, agora falando um pouco mais da questão da educação, você mencionou,
Você mesmo sabe, né, na semana que tivemos o secretário de Educação na Assembleia Legislativa, infelizmente, o secretário não nos deu nenhuma resposta convincente, e nós estamos muito preocupados com esse momento, Arilson, porque o ensino, ou seja, o EAD, esse ensino à distância, hoje ele atinge muito poucos jovens, muito poucos estudantes, muito poucas crianças, né, que estudam hoje, eles estão tendo alcance. Por quê? Porque o governo está trabalhando de uma forma, primeiro, os nossos professores, e aqui vou falar de uma maneira geral, tanto a nível de município quanto a nível de estado, falando aqui, nós como deputados estaduais, falando aqui a questão da educação estadual, os professores, eles não foram preparados para dar aula à distância. Em nenhum momento teve essa preparação. Os alunos também não foram preparados para isso. E aconteceu como aconteceu de repente. E essa questão do ensino começou, então, a entrar em funcionamento de uma forma que não houve nenhuma preparação, o governo trata de uma maneira igual aos desiguais. Né? Nós temos hoje, se a gente analisar o que você mesmo falava já dos índices, né? Eu tenho sido procurada por muitos professores, principalmente da escola do campo, né? Como você mesmo disse, Arilson, hoje os dados que eu tenho da escola do campo, em que eu tive acesso, em que conversamos com alguns diretores, cerca de 70% está fora, não está conseguindo acessar. Então, hoje nós estamos com uma média de 10% a 30% de jovens, de estudantes que estão tendo acesso a essa nova forma de educação, essa nossa nova forma de estudar. Então, Arilson, o que a gente até perguntou, questionou no dia o secretário, mas não obtivemos resposta, qual realmente é o número concreto de alunos, isso falando no geral, não só do campo, no geral, qual é o número concreto de alunos que eles têm que realmente estão acessando esse sistema? Qual é o percentual? Ou ele falou que no YouTube tem cerca de 300 mil. Nós temos cerca de 1.100.000 alunos no estado do Paraná. Cerca de 300 mil estão acessando o YouTube. O YouTube eu também posso acessar. Eu não sou estudante do estado do Paraná. Entende? Isso não significa que os acessos são os estudantes. Então, como que eles estão conseguindo registrar o percentual de estudantes realmente, que são os estudantes que estão acessando, que estão conseguindo aprender, né, nesse novo sistema? Nós temos o próprio secretário fala, não, se não tiver acesso, porque muitos são os estudantes que têm um celular, mas se você olhar a memória é baixa, ele não consegue baixar esse programa, então ele não consegue acompanhar. Então, é nesse sentido que o governo precisa entender que é necessário, nesse momento, repensar o calendário estadual, o ano letivo. Nós precisamos pensar no ano letivo. E é nesse sentido que o governo não está entendendo. Ele simplesmente quer que o ano letivo aconteça normalmente. Mas se acontecer normalmente, o ano acontecer normalmente, significa que vamos ter os alunos que fingiram de estudar e o professor que, na verdade, tentou ensinar, mas também vai fingir que os alunos estão aprendendo. A nossa preocupação, Lu, tanto minha quanto tua e quanto outros companheiros nossos de Paraná, né, da bancada de oposição, é essa. Eu assim, viu, Lu? Eu vejo o Ratinho como um Bolsonaro sem Twitter e sem microfone, porque ele não se manifesta sobre as coisas polêmicas, sobre o que precisa. E nessa questão do EAD, a gente tem um secretário que é contra o ensino público. Ele tem um livro chamado Elefante Branco, que fala o peso do Estado, que é para o setor privado, desqualifica a instituição pública, fala da baixa qualidade. Mas que ele está aí para obter números. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer, com essa medida do EAD, fazer com que se tenha contabilizado aula e nota. Ou seja, para ele, pouco importa se as pessoas vão aprender, vai ter qualidade no ensino. O que importa é ter número positivo para fazer no marketing do governo. Eu venho falando que eu não dou 0 só para o governo do Ratinho, eu dou 2 porque tem um bom marketing. A parte boa do governo, infelizmente, é o marketing. A agricultura não vai bem, a educação nem se fala, né? As outras áreas não avançam. Mas de marketing, ele é bom. O que acontece? Ele consegue passar uma percepção de realidade que não é verdadeira. Tem gente achando que o EAD é uma solução. Olha, eu quero dizer que eu não sou contra o EAD. Eu acho uma boa o EAD, principalmente nessa hora. Mas sabe o que eu acho do EAD? Ele tem que ser como
complementar. Ele não pode valer como nota, ele não pode contar como aula dada. A hora que voltar à normalidade, tem que ser fazer reposição das aulas. Se você pensa isso, estava falando isso agora. A gente não pode ter o EAD como um mecanismo de 100% de aprendizado. Tem uma relação que você coloca você colocou muito bem agora há pouco, entre o professor e o aluno. O professor paranaense foi preparado para isso. 2, o aplicativo tira aí milhões de pessoas. Você coloca muito bem. Acessar YouTube não significa assistir a aula, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nem como auferir quem está acessando. Tem muitas pessoas sem acesso, está sendo um processo de exclusão, e a gente vê aí um descomprometimento com a qualidade, né? O que a gente tem que entender, Lu, e eu queria te parabenizar, é a postura que você mantém, por exemplo, de resistência a essa forma enganadora. Você viu que o secretário usou uma criança lá como exemplo, né? Passou um videozinho de uma criança elogiando o EAD. Eu observei o vídeo. O fundo da imagem da criança, você vê um quarto de um padrão alto de condições financeiras, a criança bem arrumada, com uma roupa muito boa. Aquilo lá não é a cara dos estudantes paranaenses. É a cara de alguns, de poucos. Então, você está de parabéns aí pela interpretação que você tem. E, Lu, o que você acha que vai acontecer agora nessa condição? Você acha que esse EAD é uma porta da privatização que o Racinho pensa para a educação? Arilson, essa é a nossa preocupação, né? Essa é uma preocupação muito grande que nós temos, inclusive com o projeto que foi votado agora nessa semana, né, o 189, que nós sabemos que já vai extinguindo alguns cargos, tanto da saúde quanto da educação, e a nossa preocupação é que realmente se caminhe para isso, se caminhe para a privatização. E junto com isso, Arilson, ficou o questionamento que a gente fez, né, que o secretário também não soube nos responder, é justamente, aqui fica para quem está nos acompanhando nesse momento, fica o questionamento, como que o Estado está vendo, o Estado diz que esse sistema é bom, né, que essa nova forma é boa, e que os alunos estão tendo acesso, mas ele não tem um número exato de quantos alunos estão tendo acesso, e também como que está preparando esses jovens, Arius, como que estão preparando, como que os jovens vão participar do Enem, como que os jovens vão participar dos vestibulares, se eu contar o ano letivo normal, como que eles estão preparados? Então, essa fica, assim, a nossa preocupação muito grande, e da forma como o governador Ratinho realmente vem trabalhando, Arilson, o projeto dessa semana prova que ele realmente trabalha para um estado do caminho das privatizações. Já vai para, se você analisarmos quando ele fala de extinguir alguns cargos e daí terceirizar o trabalho, então já vai indo para o caminho da terceirização. E já no dia a gente falava isso, né, Arilson? A gente lamenta que tanto o presidente quanto o governo do estado trabalha muito essa questão das privatizações. Tem muitas pessoas no nosso estado, no nosso país, Arilson, que defendem a questão do Estado mínimo, defendem as privatizações, defendem a questão do Estado mínimo. Mas agora, nesse momento que aconteceu a crise do coronavírus, a quem eles recorreram? Quem? Eles estão pedindo ajuda de quem? Mas defende o Estado mínimo, mas nessa hora, quando precisa da ajuda, mesmo pegando aqui a iniciativa privada, vai pedir ajuda do governo. Então, nós não podemos nunca defender a questão do Estado mínimo, nunca. Nós temos que defender, sim, um Estado forte. E por isso que a gente lamenta essa atitude, essa ação do governo Ratinho, assim como o pensamento com relação à questão da educação, assim como o que nós vimos nesse projeto 189 aprovado nessa semana. Eu falo para as pessoas que o Ratinho tá para o Bolsonaro e o Bolsonaro para o Ratinho, né? Como a liga metálica perfeita, indissociável. A gente tem que entender que os dois são um só. Tanto na parceria pessoal, quanto no modo de pensar o povo brasileiro. O Idaí, que o Bolsonaro fez essa semana para o povo, quando foi questionado sobre o de mortes, é o Idaí que o Ratinho fez para o funcionário paranaense aprovando essa lei 189. Eu acho que ambos têm o mesmo pensamento. Um extravasa e não tem uma... assim, é muito explosivo, como é o caso do Bolsonaro. O outro é tímido, mas no fundo pensa igual. Pensa em Estado mínimo, é contra o serviço do servidor público, discurso uma coisa e pratica outra, suas redes sociais falam o que ele não faz, né? O Estado lindo que ele coloca não existe no Paraná, as pessoas têm sim muitas necessidades que não estão colocadas lá, as pessoas não são ouvidas, não é um governo de diálogo. Quero deixar bem claro que a pessoa que recebe a outra para conversar
não quer dizer que dialoga com ela. Isso é uma questão de educação, de receber a outra. Agora, dialogar é quando você interage, ouve, dá resposta, responde na mesma sintonia, etc. O governo não dialoga. O governo coloca em prática coisas na educação, por exemplo, que não tem diálogo com a comunidade escolar, com o conselho de educação, com os professores, com os alunos, com os pais dos alunos. Então, assim, a gente tem que fazer essa separação. E tanto eu quanto você tem uma postura de oposição, mas a gente não é ácido na oposição, Luciano. A gente respeita a pessoa do governador, do líder da oposição, dos deputados de oposição, a gente faz crítica ao projeto e ao processo deles. Né? Nessa análise, o que a gente tem que entender todo aqui é que não existe, e a gente tem que afirmar isso, diferença entre o modo do Ratinho e do Bolsonaro agir com relação ao pensamento do Estado. O Deus do mercado deles não apareceu nesse momento de crise. A mão que operava o mercado invisível, que o mercado resolvia tudo, literalmente ela é invisível e não funciona. Né? A gente tem a população desassistida aí. Os atos de solidariedade que a gente vê normalmente passa por pessoas físicas, por pessoas de carne e osso, por pessoas que têm solidariedade e fraternidade, têm um sentimento que estão embutidos em si, entusiasmados com a mudança, e ponto. Quem deu a mão a acolher a população nesse momento é o Estado de verdade, aquele Estado que o PT sabe o que é. Aliás, Luciana, se tem alguém que se preocupa com o povo e cuidou do povo, é o nosso partido, os nossos parlamentares, as pessoas que compõem o nosso partido. Claro, tem outros partidos, tem pessoas também, mas aí eu não vejo ninguém desse pensamento, digamos assim, de direita, que tanto falam em direita, fazer o que a gente faz na hora que o povo precisa. Eu quero, Luciano, a gente já está chegando a 42 minutos de live, falar de um outro tema, além da educação. Um tema que você defende há muito tempo, que é a questão da participação da mulher na política, a questão também da violência contra a mulher. Olha, eu estou muito preocupado. Eu vi números aí, Luciana. Ontem a gente teve um delegado de polícia, companheiro nosso de Curitiba, numa live comigo aqui, e ele colocava o aumento da violência familiar nesse tempo de pandemia, por conta das pessoas estar em casa, por conta da questão econômica, por conta do uso de álcool, de drogas, etc. Eu queria que você comentasse a pauta feminista, tanto no campo de combate à violência à mulher, como na importância da mulher ser protagonista política, protagonista da sociedade e ter o seu papel realmente respeitado pela sociedade. Fica à vontade, Lu. Obrigada, Arilson. Realmente é um tema que a gente tem trabalhado bastante na Assembleia Legislativa. Eu falo que toda vez que a gente comenta sobre a violência contra a mulher, a gente se sente impotente diante da conjuntura, diante dos fatos que estão acontecendo. Por mais que você tenha trabalhado, e se você olhar, você falou bem na questão do nosso governo, inclusive no nosso governo foi criada a Lei Maria da Penha, e no qual a Lei Maria da Penha foi sancionada, a Lei Maria da Penha, no qual, e também do feminicídio, né? E no qual a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela vem, com certeza, ela tem contribuído muito para e salvado muitas vidas de mulheres. Mas também o fato só da lei, ela por si só não resolve, né, Arilson? Nós precisamos fazer com que os municípios, que o nosso Estado crie mais casas de apoio às mulheres vítimas de violência, que os municípios possam ter casas de mulheres vítimas de violências, para que elas possam, quando fazem a denúncia, também ter um local para poder ir, porque muitas vezes acontece, inclusive, o assassinato da mulher, porque a mulher tem medo de denunciar, porque ela vai denunciar e precisa voltar para casa e conviver com o inimigo. Com o inimigo naquele momento, né, porque a pessoa se está ameaçando e chega ao ponto até de tirar a vida dela, ele não é mais o companheiro, não é mais o amigo. Então, a maioria dos casos, ou seja, o índice é muito altíssimo da violência doméstica, da violência que ocorre dentro de casa mesmo. Então, a gente lamenta isso e nós precisamos, ao contrário, né, o nosso governo criou a Lei Maria da Penha, criou a Casa da Mulher Brasileira, criou a Secretaria Nacional da Mulher para combate, justamente para combate à violência contra a mulher, mas se você olhar, o governo Bolsonaro não, a primeira coisa que ele fez foi cortar os recursos da Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente lamenta o que veio ocorrendo hoje no nosso país, nenhum apoio nesse sentido. E, por outro lado, claro, que se a gente falarmos um pouco da mulher,
Arilson, é um tema que eu gosto de falar muito, mas que a gente precisaria dar um tempo bem maior, porque a própria questão da desigualdade de gênero, ela existe, eu falo sempre que ela tem raízes extensas, né, e que foi afirmada e reafirmada pela própria educação. Então, nós precisamos discutir toda essa questão, como que nós vamos fazer, como que nós vamos combater a violência? Começa, e eu falo sempre, primeiro passa pela educação. E a gente vem de uma cultura patriarcal, né, onde as mulheres por muitos anos foram educadas e tinha muito essa cultura de que a mulher não deveria se envolver em política, não deveria se envolver, nem trabalhar fora. A mulher estava excluída de todo o processo, de todo o debate econômico, político e social. O político mais ainda, né, Arilson? Então, nesse momento que a gente faz esse debate, que a educação começou a puxar o debate, infelizmente a gente vê que muitas dessas ações estão sendo cortadas, inclusive as políticas públicas que foram criadas, né, para a questão de incentivo à participação da mulher na sociedade, do combate à violência, muitas políticas foram cortadas. Então, nós precisamos continuar essa luta, continuar esse debate. Nós apresentamos vários projetos na Assembleia, inclusive você também assinou comigo alguns projetos, né, outros que eu assinei contigo, nessa questão do combate à violência contra a mulher. E uma das coisas que a gente vê nesse momento, eu pedi essa semana que a Assembleia coloque em pauta, né, Deus, porque como mesmo você disse, com a questão da crise do coronavírus, a questão da quarentena, aumentou o índice de violência. Isso são os dados que estão, eu olhava no Rio de Janeiro, os dados são de que aumentou em 50%. Em São Paulo, aumentou quase 45%. Aqui no estado do Paraná, no mês passado, a informação que nós tínhamos era mais de 15%. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós não podemos continuar assim aceitando pacificamente, nós precisamos ter alguma atitude. E eu pedi que a Assembleia coloque em pauta os projetos, né, que estão lá hoje de combate à violência contra a mulher. Um dos projetos que a gente tem lá, e os que eu considero muito importante, é que no estado do Paraná, nós temos 399 municípios. Nós temos apenas 20 delegacias da mulher. E então a mulher tem dificuldade para poder ir na delegacia e fazer um registro, registrar a ocorrência, né, da violência que ela está sofrendo. Então, por isso, a gente solicitou que em todas as delegacias, em todos os municípios, onde nós temos delegacias e não tem delegacia da mulher, que a gente crie uma sala, né, que lá na delegacia se tem uma sala, um espaço só para que a mulher, um espaço específico para a mulher fazer a sua denúncia, sabe, para atender as mulheres vítimas de violência. Então, porque aí fica um pouco mais fácil da mulher ter a coragem também, né, e poder ir registrar a denúncia. Então, Arilson, esse é um dos projetos, né? Nós temos vários projetos lá, nós temos o projeto que pune o agressor, né, que for condenado tanto pela lei da Maria da Penha como pela lei do feminicídio, que ele não possa exercer cargo público durante pelo menos os 4 anos após cumprir sua pena. Então, aquele que for condenado, então, não pode assumir esses cargos públicos. Então, é uma das questões que os concursos públicos na área de segurança que o nosso Estado for fazer daqui para frente, que eles contenham a matéria da lei da Maria da Penha, da lei do feminicídio, para que as pessoas que vão assumir essas funções estejam preparadas quando tiver que atender uma ocorrência dessa. Então, essas são, assim, algumas das ações, né, Arilson? Agora, nós sabemos que é preciso, principalmente, uma coisa está ligada também à outra, né? Como a crise gera também, mexe diretamente na questão econômica, então isso favorece ainda mais também para a violência. E acaba sempre a mulher, né, sendo a vítima, a maior vítima desse processo todo. Então, a gente precisa, né, Arilson, precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Agora, justamente quando a gente fala nessa questão das leis, que nós precisamos fazer um debate, né, Arilson? Quem sabe num outro momento, a gente possa fazer um debate mais aprofundado também da participação da mulher na política. Qual está sendo esse percentual da participação da mulher na política? Por que muitas das leis que as mulheres que vêm a favor até para o combate essa questão da violência, e que não é só a violência contra a mulher, a violência como um todo, ela precisa ter a participação da mulher também, porque ela vive isso. Então, ela precisa também estar presente, também precisa estar formulando leis, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, na Câmara Federal ou mesmo na Assembleia Legislativa.
da mulher. Tem uma mulher aqui que vai mandar um oi para você aqui, vai mandar um beijo para você aqui, tá aqui do meu lado aqui, ó. Oi, Jana. Grande abraço, amiga. Ô, Lu, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa avançar nesse campo da mulher, com certeza. A participação feminina, porque a mulher tem mais sensibilidade para muitas coisas, age mais com humanidade, digamos assim, em alguns pontos, do que o homem, que é muito mais racional, muito mais, eu digo assim, pragmático em alguns momentos, menos emotivo, etc. Claro que não precisa disso. A mulher tem que ter o espaço ocupado igualmente ao homem, isso é coisa clara. A gente tem que ter essa discussão de gênero com certeza, com frequência, e também temos que lutar para combater a violência. Essa questão da violência me preocupa muito. Participei com você de algumas reuniões, até provoquei uma reunião que você foi junto comigo sobre a questão do feminicídio, do aumento, etc. Mas eu quero, para a gente encerrar, que está com 50 minutos de live, quero colocar uma coisa para você. Você percebeu, durante a nossa conversa toda, como tudo está interligado, né? Que a gente coloca aqui que esse movimento, esse pensamento bolsonarista, não estou dizendo as pessoas, que as pessoas muitas votaram no Bolsonaro, estão decepcionadas, não estão contentes com ele, e querem mudança, não estão felizes, tudo. Então a gente não pode comparar um eleitor. O eleitor foi enganado, foi vendido um personagem que não existe, que faz outra coisa. Então, olha só. A gente falou da agricultura familiar, o problema é o uso de agrotóxicos. Entre um deles, o mais grave é o de agrotóxicos. O Bolsonaro incentiva. A gente pega a questão do desmatamento, o Bolsonaro é um Zé Motosserra, incentivo. A gente pega a educação, há um processo de desmonte da educação, um combate aos professores, aos servidores, porque eles têm postura, têm posição crítica, mas também uma destruição ao investimento na educação. O Bolsonaro incentiva tudo isso. A gente pega a violência contra a mulher, e é nítido o preconceito dele, a misoginia que ele coloca, ou seja, tudo que a gente coloca nessa live, há um consenso sobre a postura do Bolsonaro. E algumas delas, ou 90%, não vou dizer todas que é mentira, mas na questão da educação, por exemplo, que a gente tem aí, e da falta de apoio à agricultura, o Ratinho está junto nesse processo. Então, olha bem que é uma questão ideológica. Eles falam tanto da gente por ideologia. O PT usa muita ideologia, eu não concordo com a ideologia, é verdade. É bom que não concorde mesmo, né? Porque pessoas que praticam o que eles estão praticando não são da nossa ideologia mesmo. Agora, se tem alguém que age por ideologia nesse país, é o Bolsonaro. A ideologia que está tudo isso acontecendo é a imposição dele. As práticas que a gente está vendo aí de ódio, de agressão, de violência. Ontem, Luciana, olha só o absurdo, a gente teve profissionais de saúde sendo agredidos em Brasília por bolsonaristas que estavam fazendo manifestação. Isso não tem como a gente admitir esse tipo de postura. E não tem como também a gente entender que um governador do estado seja a favor de se investir menos em educação, saúde e segurança. Porque antes do coronavírus, por exemplo, o Ratinho pegou... Benício, o Ratinho pegou e fez o quê? Mandou um orçamento para a Assembleia de R$1 bilhão a menos em investimento em saúde, segurança e educação, com uma arrecadação de 4 bi a menos. Então, assim, não adianta passar uma propaganda do EAD, de professor, uma coisa bem clean, bem bonita na televisão, e na prática fazer outra. Então, eu quero, Lu, para encerrar, dizer assim que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tem uma frase do Abraham Lincoln que é perfeita para esse momento. Você engana muita gente por pouco tempo, né? Ou muito tempo, poucas pessoas. Mas você nunca vai enganar todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que o coronavírus, se é que a gente pode falar que tem alguma coisa positiva nele, que ele vai provocar morte, vai provocar sofrimento, dor, ele vai trazer 2 elementos essenciais para a vida humana da agora para frente. A primeira delas é que a gente precisa sempre de um Estado forte, como você bem colocou, com políticas públicas capazes de dar resposta e de atender a população. E a segunda, que as mentiras têm perna curta, literalmente. Ô, Lu, eu vou abrir para você, fazer as considerações finais do encerramento. Já vou me despedir do pessoal, agradecer todo mundo que participou com a gente. Tem muita coisa colocada aqui, muitas perguntas de muita gente, de muita cidade. A gente vai responder. As que eu souber, eu respondo.
as que for do meu campo, as que eu não for, a Luciana vai responder com vocês. Fica esse compromisso, Lu, da gente responder o pessoal, beleza? Fica à vontade, Lu. Com certeza, Arilson. Então, inclusive, depois a gente vai estar dando uma atenção, sim, a todas as perguntas que chegaram. Pedimos desculpa por não atender a todos nesse momento, mas nós vamos responder, vamos entrar em contato. E o nosso abraço especial aqui ao Serginho e a Márcia, que estão lá em Portugal, assistindo a gente, né? Um grande abraço aí, muito saudade desses companheiros nossos. Desejamos aí tudo de bom. E também, Arilson, falar que nesse momento, tudo isso que você falou do governo, infelizmente, o que aconteceu ontem é lamentável, né? No Dia do Trabalhador, você vê profissionais da saúde, que hoje são as pessoas... Eu quero até nesse momento, Arilson, parabenizar todos os trabalhadores, né, pelo Dia do Trabalhador ontem, no dia 1º de maio, e de uma maneira bem especial, os trabalhadores da saúde, que hoje eles estão na linha de frente da questão do coronavírus. Eles realmente são os nossos grandes soldados, né? Todo o pessoal que está trabalhando na área de saúde e que também, de qualquer forma, está ligado, né, à saúde aí. Também o pessoal dos agentes penitenciários, Arilson, tenho visto contato do nosso pessoal também, que também tem sofrido muito com isso, né? Precisa enfrentar também essa pandemia no trabalho, diretamente trabalhando. Mas falar o que a gente viu ontem, a agressão aos trabalhadores da saúde que estavam lá fazendo uma manifestação pacífica, simplesmente no silêncio, carregando cruz pelas mortes, lamentando a morte dos companheiros pelo coronavírus, e saber isso, a violência que aconteceu lá, a agressão que aconteceu lá, mostra a cara do governo que nós temos, do presidente que nós temos no Brasil hoje. É que eles não têm diálogo. Como eles não têm diálogo, eles vão para a agressão. Com eles não existe diálogo, é só agressão. Eles não têm conteúdo, eles não têm argumentos, então eles vão para a agressão. Então é lamentável, né, o que aconteceu ontem, e a gente deixa nesse momento, né, Deus falando assim, do presidente. Eu nunca vi um presidente tão grosseiro, tão insensível. Se você analisar assim, um pouco o que aconteceu, olha, de todo momento, desde que começou a crise do coronavírus, e não é só nesse momento, nós estamos falando da crise, porque ele já se portou dessa forma em muitas outras vezes. É só olhar um pouco as próprias denúncias que já existiam dele quando deputado, né, a questão dele, como ele vê a mulher, como ele respeita a questão da mulher, e aí vê essa questão agora da crise do coronavírus. Primeiro uma gripezinha, depois essa questão, e daí, eu não sou coveiro, mas ele é presidente, ele não se deu conta que é presidente do Brasil, ele não se deu conta da responsabilidade que ele tem nesse momento, e ele age de uma maneira muito fria. Inclusive, se você, quando fala das mortes que estão acontecendo no Brasil hoje, ele age muito friamente, ele não é nem sensível com os familiares das vítimas. Então, a gente lamenta muito de ter um presidente desse tipo hoje no nosso Brasil, nesse momento em que nós precisávamos mais ainda de um presidente que realmente tivesse postura. Eu digo que o presidente hoje não tem postura, não tem equilíbrio para poder comandar o nosso país. E então fica nosso descontento, né, Arilson? Claro que nós não votamos para esse presidente, mas nós não estamos falando aqui só porque somos oposição. Essa é a realidade do Brasil, que o brasileiro está vendo, de um cara que foi eleito, não pela maioria, mas que teve a maioria dos votos, mas não pela maioria dos brasileiros, mas que teve a maioria dos votos, infelizmente está governando ou fazendo um desgoverno, né, para o nosso país. Um abraço, Arilson, muito obrigada aí pela oportunidade, e queremos deixar aqui, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que sempre acompanham as sessões, segunda, terça e quarta, né, Arilson? Nós estamos sempre levando também as informações, levando os projetos, denunciando aquilo que nós entendemos que está errado, porque mesmo no estado do Paraná nós somos oposição, mas somos uma oposição bem consciente. A gente faz oposição daquilo que realmente a gente sente que está errado e que precisa mudar, e vamos continuar dessa forma. Tudo aquilo que nós achamos que está errado e que deve ser diferente, nós vamos continuar denunciando, aquilo que o Ratinho vem fazendo no nosso estado, ou está deixando de fazer, ou vem fazendo no sentido de prejudicar o povo do Paraná. Nós vamos estar aqui também denunciando, fazendo a nossa parte como legisladores do nosso estado. Obrigada, Arilson, pela oportunidade. Um abraço a todos que estão também nesse momento. Obrigado, Luciana. Prazer falar com você. A Luciana é uma grande líder nossa, pessoa que eu tenho muito respeito, admiro muito, que sempre está comigo nas lutas lá.
A você que esteve com a gente aí, 1 hora de live hoje, bacana, muito bom bate-papo, o tempo passou rápido, quero agradecer a interação de vocês, vou responder um por um, quero mandar um abraço para todos e todos estavam aí, vou responder um a um agora, vou almoçar e vou responder a vocês. A Luciana também vai fazer a mesma coisa. Obrigado, acompanhe a gente aí o nosso mandato, @Arilson Chiorato, tanto no Instagram, tanto no Twitter, tanto no Facebook, e o nosso WhatsApp 439-9959-1300. O site é www.arilsonchiorato.com.br. Se puder, compartilha a nossa live aí. Tchau, gente. Beijo. Bom final de semana a todos. Lu, te cuida, hein? Isolamento, distanciamento e muito cuidado. Com Deus. Você também.